meu nome é Ana Marina, eu sou médica dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sou proprietária da clínica Amaderma e agora nós vamos conversar sobre um assunto muito especial, as pintas. Todo mundo tem uma pintinha ou outra na pele, né? As pintas são geralmente essas manchinhas mais escuras que a gente pode ter desde o nascimento ou desenvolver ao longo da infância. Em geral, a gente já tem as pintas que a gente vai ter para a vida, as pintas de fato, as lesões melanocíticas, por volta aí dos nossos 20 anos de idade. Então, e aquelas pintas ou verrugas que as pessoas chamam, que aparecem depois com a idade? Gente, quem consegue diferenciar o que é uma pinta verdadeira do que é uma pinta que é uma verruguinha, ou uma ceratose seborreica, ou até mesmo uma ceratose actínica pigmentada, que são lesões de pele, é o médico dermatologista. Porque a gente usa tanto os nossos olhos quanto esse instrumento, que é o dermatoscópio, para avaliar em maior aumento quais são as características daquela lesão, daquela pintinha, daquela área mais escurecida. Muitas vezes, as pintas que aparecem com a idade são pintas que são outras circunstâncias da pele que não lesões pigmentadas de fato. Mas existem alguns alertas que a gente deve observar nas nossas manchinhas ou pintinhas para que a gente procure o dermatologista. A primeira delas é se você tem muitas pintas. Se você tem mais de 10, 20 ou 30 pintas no corpo, o ideal é que a gente avalie todas elas a cada 6 meses ou no mínimo uma vez ao ano. Você mesmo pode observar, ou até mesmo uma pessoa próxima que possa avaliar áreas que você não vê como as suas costas, algumas características das nossas pintas. Geralmente a gente fala que é o ABCD. Se a pinta estiver aumentando de tamanho, ou seja, a área dela estiver aumentando, você deve procurar um médico dermatologista. Se a borda B das pintas estiver irregular, você também deve procurar o dermatologista. Se a cor da pinta estiver variando muito, a pinta tiver uma área mais clara, uma área mais escura, principalmente uma área da pinta que esteja ficando com uma mudança de cor muito intensa, também deve procurar o dermatologista. E outra característica é se estiver irritada, doendo, coçando. Aí você também deve procurar. Faremos então um diagnóstico que pode ser clínico, precisaremos também em alguns casos de fazer biópsia e se houver necessidade a gente retira aquela pinta. O risco das pintas, gente, é de serem doenças malignas, câncer, neoplasia. Algumas pintas podem ser no início da vida benignas e depois se transformarem em malignas, como por exemplo no caso do melanoma. Outras pintas aparecem e não são de fato pintas, já são câncer de pele, principalmente naquelas pessoas que tomaram muito sol sem filtro solar ao longo da vida. E o sol que eu falo não é aquele que a gente vai para a praia, é o sol do dia a dia. Quando a gente abre a janela, entra luz dentro da nossa casa, os raios solares já estão incidindo na nossa pele. Se você abre o olho e não precisa acender a luz para enxergar, tem raio solar incidindo na sua pele. Então, essas são as características que a gente deve observar no dia a dia para procurar o dermatologista em caso de termos pintinhas. Como quase todo mundo tem uma pintinha ou outra, é sempre bom procurar o dermatologista para saber que tipo de pinta que é e como que você deve fazer para observá-la com saúde e com cuidado. Esse foi o nosso programa de saúde de hoje, eu espero ter sido útil. Todo mundo tem pintinha, então todo mundo precisa dessas informações e eu aguardo vocês na próxima.